Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindo ao Reino de Deus. Durante essas quartas-feiras, nós estamos trabalhando nessa temática, vivendo no Reino de Deus. Já pregamos aí, já comentamos alguns aspectos desse reino, e nessa noite, mais uma vez, a gente volta. Eu não sei, me perguntar quanto tempo vai durar, não sei. A gente vai levando, não é? Porque o assunto sobre o reino de Deus é extenso, é difícil você dizer, começa aqui, termina ali. Não, o reino de Deus, nós já ensinamos, é eterno. Então, nós vamos trabalhar nesta noite, mais uma vez, dentro de um texto muito importante, que a gente volta daqui a pouco, mas quero lembrá-los de que é importante que você participe, não só assistindo, mas compartilhando, pedindo que outras pessoas se inscrevam nos canais que a gente disponibilizou, para que a gente possa alcançar. É como jogar uma pedrinha num lago, né? Vai formando ondas concêntricas, chegando até a margem longe, distante. Este é o nosso desejo através destas exposições. Nós estamos aqui apenas para cumprir um horário, na verdade. Este é um horário em que a igreja abria suas portas, um culto de restauração. A gente orava, a gente ministrava, a gente pregava, as pessoas vinham à frente, mas impossibilitado aí pela situação do país. Desculpe. E também, eu diria, do mundo, né? Eu espirrei, mas olha, já vacinei, já tive Covid, não tem ninguém na minha frente, ok? Mas estamos aí tocando, então a gente vai fazer o possível para chegar mais longe, porque o ideal exatamente é este, levar a palavra do Senhor até os confins da terra, ok? Quero convidá-los, então, a uma leitura de um dos versículos bem conhecidos, que diz assim lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 17. Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Hoje nós vamos dar um passo falando sobre um segundo dilúvio. Já comentamos que houve um dilúvio, o primeiro dilúvio. Deus puniu os ímpios através da construção da arca, porque a terra estava corrompida. Nós já comentamos a respeito disso, porque o reino de Deus esteve presente, a presença de Deus esteve nestes eventos que marcaram a história, inclusive no primeiro dilúvio. Mas houve um segundo dilúvio. E vamos comentar, então, sobre esse segundo dilúvio, né? Nós afirmamos, me parece, na aula anterior, que Deus não destruiu a terra física. Foi uma tese que nós levantamos. Deus não vai destruir esta terra. Vou criar uma nova terra, um novo céu. Não, Deus destruiu quem? Ele separou o seu remanescente, né, daquela população impiedosa, incrédula, para dar sequência ao seu plano redentor. Então, por essa razão, houve aí também um segundo dilúvio que marcou tremendamente todo aquele período em que ele aconteceu. E qual foi este segundo dilúvio? Também foi uma separação do trigo e do joio, dos ímpios e dos justos. O segundo dilúvio, querido, aconteceu no Calvário. Foi um dilúvio. Naquele momento, Deus estava, eu diria, não usando os mesmos elementos, né, que ele usou lá com Noé. Não usou a água, não usou, enfim, um barco, ele usou uma cruz. Usou uma cruz. Foi na cruz que os pecados daqueles que creram na mensagem do reino pregada pelo Senhor Jesus, esses pecados foram perdoados. Assim como aconteceu no Êxodo, as casas que tinham, você se lembra, aquela marca de sangue nos portais,
Aquelas casas foram poupadas. A morte, o anjo da morte passou, provocada pela ira de Faraó, a recusa de Faraó, e dizimou todos os primogênitos que moravam ali no Egito. Então é bom lembrar que foi aqui na terra que Satanás veio e tentou implantar o seu reino. E aqui nesta terra, ele será definitivamente banido e derrotado em nome do Senhor Jesus, pelo que a palavra do Senhor nos ensina. Veja a afirmação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, o alvo de Deus, veja, eu vou dar mais uma ênfase, não é exterminar, arruinar, destruir, ou fazer desaparecer esta terra que ele criou com tanto carinho e amor. Não. É importante lembrar que a cada criação, lá, voltemos a Gênesis, a cada criação que Deus fazia, que Deus produzia, ele olhava e qual era a forma dele interpretar aquilo que havia sido criado. Isso é muito bom. Tudo que Deus havia criado, aos olhos dele era bom. Ele não iria destruir a terra desta forma. Ele prometeu abençoar até mesmo o casal, desde que eles seguissem, obedecessem. Perderam a chance, como muitos perderam naquela época, estão perdendo até hoje, em razão de não aceitarem esta mensagem que o Senhor Jesus veio pregar, que é a mensagem do reino. Só para que você sedimente esta verdade no seu coração, veja o que diz Apocalipse, capítulo 7, verso 3. Não danifiquem, diz o Senhor, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Não danifiquem. O evangelista Lucas registrou as palavras do Senhor, quando ele proferiu, que foram, aliás, proferidas pelo diácono Estevão, na sua defesa, que acabou sendo apedrejado. O texto nos diz que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, disse Estevão, lá em Atos 7:49. Veja, as palavras do Senhor que Estevão, no seu discurso, usou. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Deus não iria destruir o estrado dos seus pés. Então, eu creio que é nesta terra tão difícil, tão complicada, é nessa terra que nós vamos alcançar a redenção. Vai ser aqui que Deus vai nos redimir, nos completar a nossa salvação, purificar a nossa vida através de todas as verdades que Ele ensinou através de Jesus, que culminou com o segundo dilúvio lá na cruz. Então, só para recapitular, a presença de Deus, queridos, ela se manifestou lá no primeiro dilúvio com Noé. Destruiu todos que não aceitaram a oferta de Deus. Cheguei a comentar que no segundo dilúvio, que aconteceu no Calvário, mais uma vez, Deus abriu uma oportunidade para todos que buscavam e que ainda buscam uma nova qualidade de vida. Você se lembra do ladrão da cruz? Ele aproveitou, no finalzinho, já na prorrogação, ele aproveitou aquele momento e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que disse Jesus: hoje mesmo você estará comigo, hoje mesmo. Então aproveite também esta oportunidade. Uma outra fase do reino, que o reino esteve presente lá no Antigo Testamento, foi naquela construção que aconteceu logo após o dilúvio, o primeiro dilúvio, a construção da Torre de Babel. Gênesis 11:5 diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo.
E na tentativa, querido, de se livrarem de um novo desastre, como aconteceu no dilúvio, o povo disse, não, vamos construir uma cidade. Vamos construir uma torre que chegue até os céus, para que nós nos livremos de qualquer outra situação semelhante. Gênesis 11:4 diz, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Veja, não seremos espalhados pela face da terra. Ora, conhecendo o coração de todos, Deus mudou exatamente neste ponto a forma deles se relacionarem. Deus criou ali uma comunicação diferente. Ninguém conseguia entender o outro, as línguas mudaram naquele momento, né? Então, criou-se ali uma situação muito complicada, quando eles achavam, não, agora nós vamos tomar uma decisão, não vamos mais correr risco, vamos ter o nosso Deus, vamos construir uma cidade. Versículo 7 diz, venham, disse o Senhor, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Tudo isso em razão de uma desobediência, de uma insensatez, de uma forma de querer implantar um outro sistema de vida, queridos. Você sabe que sem comunicação não há como manter a vida funcionando. Nós dependemos, estou comunicando com você, levando a você a palavra de Deus, então a gente precisa, Deus disse, agora acabou, não é? Então, o reino de Deus, a ênfase é esta, esteve presente em quase todos, eu digo quase porque foram muitos os eventos não registrados na palavra, né, que marcaram a chamada do povo, a eleição do povo e a formação também até mesmo dos homens que levariam esta mensagem como os patriarcas de Deus. Você se lembra de Abraão ou de Abrão? Ele foi chamado por Deus para quê? Para ser pai de uma grande nação. Estava aí já o início, ali já Deus mostrando que o reino estava ali presente, trabalhando, funcionando, e através de um homem, né, Deus começou a estabelecer, nós falamos sobre dispensações, estabelecer concertos, estabelecer contratos, estabelecer alianças, que nós vamos estudar. É muito importante essas alianças estabelecidas com os patriarcas, né? Não foram atos isolados de Deus, não. Foi um programa bem estabelecido, mesmo decorrendo cerca de 400 anos entre Noé e Abrão, 400 anos, o propósito divino se manteve o mesmo, formar um povo exclusivamente seu. Então, essa aliança com Abraão, ela revelou, assim, características singulares, mostrando a presença do reino de Deus. Veja, ela foi estabelecida 2000 anos depois de Adão e 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, por isso que eu disse que o reino de Deus é eterno. Essa aliança, antes de Jesus nascer, o Senhor, o Rei dos Reis, ela já existia. Em segundo lugar, o propósito desta aliança foi o de revelar o quê? A família da qual nasceria o Messias. A história também mostra isso. A genealogia mostra de onde veio o Messias. Em terceiro, foi uma aliança de fé. Por quê? Porque Abraão correspondeu à chamada de Deus. Você quer ter uma aliança, firmar um pacto com Deus? Aprenda a obedecê-lo. Então, Abraão obedeceu, correspondeu à chamada, aceitou o desafio que Deus lhe estava propondo. Para quê? Ir para uma terra que ele nem conhecia, mas ele aceitou. Uma outra coisa a respeito desta aliança é que, sendo uma aliança eterna, ela nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor, ela é presente. Ela nos faz participantes de todos os benefícios, como filhos na fé de Abraão. Paulo ensina a respeito disso aí, não é? Então, veja como é importante você estar aliançado com Deus. O reino de Deus começou lá no coração do Pai e foi perpassando, foi passando, foi avançando
nas fases da história, Deus mostrando que o que ele estava propondo no coração era formar um povo exclusivamente seu, sendo ele o Senhor absoluto. Veja o que diz Paulo, né, identificando esta aliança com o reino. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, tudo culminou em Cristo Jesus, no segundo dilúvio, na cruz do Calvário. E Paulo ainda acrescentou: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Então, desde aí, Deus começou a trabalhar, chamando estes homens, estes patriarcas, né, como foi o caso de Jacó. Né? Jacó também participou desse mover. Isaac, lá em Gênesis 28:1, diz: então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e disse: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Hoje, queridos, hoje nós desfrutamos da presença de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, porque estes homens, estes patriarcas, estes profetas, os juízes que foram levantados, todos foram fiéis, todos foram obedientes a tudo aquilo que Deus havia determinado. Deus estabeleceu com eles alianças, firmou com eles alianças eternas, né? Então é muito importante que você entenda que nós não somos peças isoladas. A igreja tem uma história, a igreja é secular, né? A igreja nasceu lá no dia de Atos dos Apóstolos, lá quando reunidos, quando desceu o Espírito Santo, quando encheu todos aqueles que ali estavam com o poder dos altos céus, começou a existir a igreja, comunidade. Jesus usou a palavra igreja uma vez lá em Mateus 16, quando Pedro dá uma resposta maravilhosa: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus dá uma palavra a Pedro, dizendo: você é Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Foi a primeira vez que ele usou essa palavra. Mas a igreja mesmo nasceu lá em Atos dos Apóstolos, e a partir daí ela cresceu, ela avançou, ela prosperou, ela marcou presença. Hoje nós somos essa igreja, a extensão dessa igreja, produto da vida, do trabalho, da entrega, da submissão de todos estes homens. Abraão passou por crises. Eu escrevi um livro sobre as dificuldades, as crises de todos nós, comentando como é que Abraão conseguiu superar quando Deus pede a ele um filho, o seu filho, o filho da esperança. Não, Isaac vai ser pai de muitas nações, e de repente Deus diz: me dá o seu filho. Por que Deus fez isso? Nós já estudamos, já pregamos, já ensinamos, porque Deus queria que Abraão dependesse exclusivamente dele, o Senhor, e não do Isaac. Então, muitas vezes, Deus pede o nosso Isaac e a gente fica zangado, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, né, e entrou um viés político aí, e a pessoa disse assim: mas não foi Deus quem colocou fulano de tal lá? Eu digo: foi, foi Deus. Mas Deus colocou Saul também como rei, e teve que tirar Saul, né? Então, quando você passa a depender de circunstâncias, ou da sua forma de agir, ou dos seus recursos, você está tirando Deus do circuito. E no reino, queridos, quem reina é o Senhor. No reino de Deus, o que prevalece é a presença de Deus. Então, nós estamos trabalhando neste sentido de dizer para você: estes acordos que foram firmados, todas estas passagens bíblicas citadas,
todas as alianças que Deus fez e firmou com o seu povo, tem a ver com o projeto dele de nos fazer cidadãos do seu reino. Nós estamos num ponto agora muito importante, porque o próximo personagem é Moisés. E Moisés, além de tudo aquilo que realizou, que nós já estudamos, de ser o libertador que tirou o povo do Egito, Moisés também foi o homem que recebeu de Deus as tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre os 10 mandamentos que Deus estabeleceu para governar o seu povo. Por quê? Porque esses mandamentos têm tudo a ver com o reino. Tudo a ver. Jesus, em muitas ocasiões, questionando, discutindo, dialogando com pessoas, Jesus fazia menção dos mandamentos. Você se lembra até do jovem rico? Ah, você cumpre esses mandamentos, tal. Ah, tudo isso eu faço desde a minha juventude. E Jesus acrescenta algo mais que atrapalhou os planos do jovem. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre os mandamentos. Porque, eu volto a dizer, eles estão intimamente ligados a tudo aquilo que Deus planejou, a tudo aquilo que Jesus ensinou, a tudo aquilo que foi ministrado. 10 mandamentos não são ordens frias. Alguém disse assim, já observou que todos eles começam com não, não, não? É verdade. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não desejarás, não terás outros deuses. Não, não, não. Parece algo negativo, não, mas um autor chamado Ron Mell, ele escreveu um livro chamado sobre os 10 mandamentos, né? A doçura dos 10 mandamentos. São preciosidades. Quem souber aplicar estes preceitos na vida, vai ser a pessoa mais rica, mais abençoada, mais próspera. Então, quero convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira. Ainda, sim, estamos trabalhando no contexto de vivendo no reino de Deus, mostrando as fases do reino, chegando agora nos 10 mandamentos, ok? Então, próxima quarta, 20 horas, convide outras pessoas para estar conosco. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos. O assunto é vasto, poderíamos abrir tantas janelas para explicar, até no contexto teológico, doutrinário, mas o nosso alvo é mostrar, Pai, a importância de nós nos sujeitarmos aos preceitos estabelecidos na Tua Palavra com respeito a esse governo. Um governo teocrático, um governo dirigido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós queremos ser submissos a isso, queremos seguir, queremos colocar em prática, queremos viver nesse reino e desfrutar de todas as bênçãos que Ele traz para nós. Eu entrego em Tuas mãos os nossos queridos irmãos, amigos, a todos que participam conosco. Se há alguma situação estranha, diferente, complicada, Pai, estamos vivendo no Teu reino. Um reino não de tristeza, mas de alegria. Estamos vivendo no Teu reino. Um reino não de pobreza, mas de prosperidade. Estamos vivendo no Teu reino, Senhor. Um reino não dominado pelas doenças, enfermidades, pelas pandemias, mas um reino dominado pela força do poder curador do Senhor Jesus. Então ajuda o Teu povo que participa conosco e abençoa estes nossos comentários na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi muito bom ter você conosco. Quarta-feira a gente volta neste horário. Insisto, convide, fale. Você vai apreciar este estudo sobre os 10 mandamentos. Eu gostaria de estar sentado numa mesa, de ter um data show funcionando, mostrando tela, colocando slides, para que você pudesse acompanhar, escrever, mas estamos usando aqui a mesma plataforma de culto, não é verdade? Então parece que eu estou pregando. Eu não quero pregar, eu quero aproveitar esse tempo para nós estudarmos, né? Seria bom se você tivesse lápis, papel, mas está nos faltando um pouco ainda de instrumentos para a gente fazer isso. Mas a gente chega lá em nome do Senhor Jesus. Por enquanto, vamos, eu aqui, você aí, vamos caminhar, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, em nome de Jesus. Até quarta-feira, até domingo pela manhã com a ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.